Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que estamos subindo aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje gostaria de falar com você um pouquinho sobre a história, a vida, de Neemias. Neemias, um homem levantado por Deus em um contexto bastante difícil que a nação de Israel está vivendo. Haja vista que a posição de Neemias era como um escravo. Era alguém que estava lá nas mãos do grande imperador do mundo antigo, o grande Artaxerxes, imperador dos persas. Nesse contexto que nós vamos entrar hoje, sobre a vida e a história, estaremos extraindo algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Mas antes de entrarmos aqui na mensagem, eu gostaria de fazer um pedido para você. Não vai lhe custar nada, nada. Deixar aí um like, também se inscrever, você que ainda não é inscrito no nosso canal, o canal aqui da ADM Neuac, se inscreva em nosso canal, compartilhe os vídeos, também para que o YouTube possa distribuir melhor os vídeos que aqui estão sendo postados e que possa atingir milhões de pessoas e vidas sejam fortalecidas, agraciadas e restauradas pela palavra de Deus. Haja vista que todos os domingos nós estamos aí nos colocando sempre alguns vídeos ao vivo, a transmissão ao vivo ali da nossa sede, aqui pelo próprio aparelho. Até, no entanto, a gente ainda não melhorou ainda a nossa estrutura de mídia na igreja, mas de vez em quando eu estou postando ao vivo, fazendo uma transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal. Mas serei muito agradecido a você que possa estar conosco, nos acompanhando sempre. E aos 288 inscritos já no nosso canal, que Deus vos abençoe grandemente e que você possa ser impactado, transformado e renovado pela palavra do Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 1 a seguir, nós vemos a história da nação de Israel. Nesse contexto tão interessante, nós vemos que Hanani, ele sai de Jerusalém e vai até lá em Suzã, a fortaleza, o palácio de verão, e outros dizem palácio de inverno, outros dizem palácio de verão, do grande rei imperador Artaxerxes. Entenda que quando eles chegam lá, que se deparam com Neemias, Neemias vai interrogá-los, dizendo: olha, o que sucedeu, aqueles que não vieram para serem escravos, aqueles que lá ficaram, o que está acontecendo com a nossa cidade, com a nossa nação? Essas foram as perguntas de Neemias a Hanani, seu irmão, e os demais que tinham feito aquela grande peregrinação até Suzã. Entendendo esse contexto, penso comigo que Neemias tinha uma curiosidade de saber o que estava acontecendo, daqueles que não foram levados cativos, o que tinha sucedido à nação, ao templo, à cidade. São curiosidades que batiam continuamente no coração de Neemias. E quando ele ouve o relato de Hanani e os seus irmãos, dizendo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, que os muros estavam destruídos, que as portas da cidade foram queimadas a fogo, que o povo que estava lá estava vivendo em opróbrio, em miséria, estavam sendo alvo de chacota, de zombaria das nações vizinhas, era lugar de fácil acesso dos ladrões e salteadores do deserto, e a nação estava vivendo essa calamidade, estava vivendo essa destruição. Olhando para esse contexto que Neemias agora ouve de Hanani, ele se debruça em choro, ele chora, ele se coloca de joelho diante de Deus, e a Bíblia vai nos revelar que ele ora durante 4 meses, intensamente 4 meses de oração, para que Deus lhe dê uma orientação naquilo que ele poderia fazer pela nação. Entendendo esse contexto, nós sabemos que a vitória não acontece da noite para o dia na nossa vida. Existe um tempo para que muitas coisas aconteçam na nossa história. Neemias deseja ajudar, mas não sabia de que maneira, e só por uma orientação divina ele poderia usar de alguma maneira para ajudar a sua nação, ajudar o seu povo.
quando ele busca isso em Deus, né? Entenda que antes de falar com o rei, ele fala com o rei dos reis. Antes de ir até o grande imperador Artaxerxes, ele vai primeiro diante de Deus. Ele ora a Deus do céu. Ele busca uma orientação divina. Haja vista que tem pessoas que querem resolver os problemas, né, buscando em soluções através de homens, antes de buscar primeiro uma orientação em Deus. Sabe por que muitas coisas não estão dando certo na sua vida? É porque você deixou de buscar primeiro em Deus para confiar nos homens. Neemias faz totalmente o oposto. Ele vai diante de Deus. Ele busca em Deus uma orientação para depois ir diante dos homens. A vitória só acontece quando primeiro nós colocamos aquilo que nós temos em secreto com Deus. Tem gente que quer ter vitória, quer ter sucesso, quer ter êxito, mas a boca é muito grande. Ela espalha para todo mundo e deixou de primeiro comunicar a Deus. Primeiro, comunique a Deus isso que você propôs em seu coração. Primeiro, vai diretamente ao altar da oração, ao altar da comunhão, ao altar da busca em Deus. Quando Neemias faz esse percurso, antes de ir aos homens, ele vai a Deus, Deus dá graça a ele diante dos homens. Quando ele primeiro busca em Deus, Deus lhe agracia diante dos homens. Por isso que a gente sempre diz assim, o versículo sempre diz assim: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas no percurso da vida serão acrescentadas. Quando nós buscamos em Deus orientação, Deus nos dá graça diante dos homens. Quando nós buscamos em Deus os resultados de problemas, de adversidades, Deus nos dá estratégia para vencer os ataques do inimigo. Essa luta que você está enfrentando, se você colocar primeiro em oração diante de Deus, Deus vai te dar orientação para vencer diante dos homens. Quando Neemias se coloca diante de Deus durante 4 meses de oração, Deus lhe dá graça diante do grande imperador Artaxerxes. Deus lhe dá sabedoria e graça para conduzir aquela conversa com aquele homem, um grande imperador chamado Artaxerxes, que entre parênteses era um grande inimigo e opositor, porque ele era o conquistador. Estava nas mãos dele a decisão de dar para Neemias, cartas e portas abertas, e também estava na mão dele para fechar as portas para Neemias. Mas entenda que quando Neemias abre primeiro as portas em diálogo com Deus, Deus abre as portas diante dos homens. Quando Neemias vai falar com Deus, Deus vai e quebranta o coração de Artaxerxes. Tem coisas que na sua vida só podem ser resolvidas quando você for diante de Deus. Tem coisas que na sua vida só podem ser tratadas primeiro quando você colocar diante de Deus aquilo que precisa ser resolvido, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida financeira, em várias áreas da sua vida. Primeiro vai em Deus. Se coloque no altar da oração e Deus vai te responder. Em primeiro lugar, Neemias sentou e chorou diante de Deus, porque desejava realizar um grande sonho de ver a restauração da nação. Ele vai em Deus, pede a Deus, e Deus lhe dá graça diante de Artaxerxes. Em segundo lugar, ele chorou durante 4 meses. Não foi da noite para o dia. Entenda que nada acontece da noite para o dia. Existe sacrifício. Tem pessoas que querem ter vitória de Deus em suas vidas, mas não querem sacrificar por elas. Não querem pagar o preço na oração. Queremos atingir grandes alvos, mas nós não treinamos para isso. Queremos até acertar grandes alvos, mas não temos ferramentas adequadas para isso. Não temos instrumentos e armas preparadas para esse tipo de guerra. Se você tem alvo para ser atingido, se prepare para ele. Se você tem objetivos para ser atingido no percurso da sua vida, se preparem para ele. Tem gente que quer atingir tantos alvos, mas não se prepara. Não tem uma fixação, não tem um alvo, não tem um objetivo.
atira para todos os lados e não acerta um sequer. Tem um objetivo. Neemias, nesse momento, ele propôs em seu coração, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, a restauração da sua nação. Esse era o alvo na sua oração. Outra coisa que precisamos ter na nossa oração é alvo, é o objetivo. Deus, eu preciso. Esse é o meu alvo, esse é o desejo do meu coração. Eu quero cumprir para o Senhor isso. Me dê ferramentas para isso, me dê estratégia para isso, me dê sabedoria para isso. Deus vai lhe dar. Terceiro lugar, Neemias compreende que a reconstrução passa pela decisão política do rei. Ele não poderia fazer nada. Primeira coisa, ele era um cativo lá no império de Artaxerxes. Ele não tinha nenhum poder aquisitivo ou decisão pessoal. Ele estava debaixo de uma liderança. Ele estava debaixo de uma ordem. Ele era um copeiro lá no palácio de Artaxerxes. Então ele devia, primeira coisa, prestar o seu trabalho diante daquele grande imperador. Ele não poderia tomar decisões que não fosse da vontade do seu imperador. Então ele estava debaixo de uma ordem, de uma hierarquia. Ele não tomava decisões só. Ele precisava esperar primeiro o sinal de Deus. E também do grande imperador Artaxerxes. Neemias então compreende que para sair e ir até onde ele precisava chegar, ele precisava de autorizações. Ele precisava de cartas de liberação. Ele precisava estar debaixo da bênção daquele homem chamado Artaxerxes. Ele não poderia sair antes, porque ele era um escravo. Escravo não tem direito. Quarto lugar, Neemias aguarda o tempo certo de agir. Neemias orou, buscou em Deus, mas não se precipitou diante dos homens. Ele esperou o tempo certo, exato, de Deus ser bondoso com ele. Tem gente que se precipita, sai antes de Deus dar o sinal. E muitas vezes as portas ainda estão fechadas. O perigo da nossa geração é o imediatismo. Nós queremos tudo agora, nesse exato momento. E muitas vezes não é o tempo de Deus. E batemos com a cara na parede. Ou com a cara, em outro ditado, com a porta fechada. Quando você força algo que não está na vontade de Deus, Deus até permite, mas o preço será mais alto. O custo e o sacrifício será mais alto. Neemias espera o tempo certo antes de agir. Ele espera o momento certo antes de falar. Espera o sinal de Deus na sua vida. Não se precipite com palavras. Não tome atitudes que não estão na vontade de Deus. Não haja pela emoção. Haja pela razão, pela palavra, pela orientação de Deus, que as coisas vão dar certo na sua vida. Não se precipite. Não busque antes de ter de Deus a resposta. Outras 4 coisas que precisamos destacar aqui também, que é preciso destacar. Em primeiro lugar, é preciso avaliar antes de agir. Olha, quando Neemias recebe toda a bênção do rei, que o rei Artaxerxes dá para ele cartas, para que ele vá até lá em Jerusalém, restaure os muros. Ele recebe as cartas, ele tem o aval do rei, ele tem tudo o que necessitava para restaurar os muros. Ele poderia chegar muito bem de lá em Jerusalém, com o peito estufado, dizendo, agora eu vou fazer, e vai ser do meu jeito. Não. Neemias é um homem prudente. Ele não age pela emoção. Ele age com sabedoria. Ele age com prudência. Ele não vai afoitamente na direção errada. Ele primeiro vai avaliar o que precisa ser feito. Ele vai avaliar, dimensionar, medir, qualificar tudo aquilo que ele precisa, esquadrinhar tudo aquilo que ele precisa fazer. Entenda que tem muitas pessoas que têm até boas intenções, mas são precipitados em agir.
não avaliam a situação, não prestam atenção no cenário à sua volta, antes de tomar uma decisão. Neemias, ele chega em Jerusalém com todos os requisitos necessários para reconstruir os muros. Mas a Bíblia vai falar que ele vai ficar 3 dias, ele cavalga de 3 dias. Ele anda em volta de Jerusalém. Ele vai ver os muros, aonde precisaria restaurar, aonde estavam as partes mais danificadas da cidade, os lugares mais frágeis e mais fracos da cidade. Ele avalia o contexto da nação. Ele vê quem são as pessoas que lá estão. Ele avalia tudo à sua volta. E é interessante que tudo isso mostra o que ele precisava fazer, de que maneira ele precisava agir naquela situação. É como uma ilustração bastante importante, né? O carpinteiro, ele mede 1, 2, até 3 vezes antes de cortar a madeira, para que ele não possa perder material. Então ele mede 1, 2, para ter a medida exata antes de tomar uma decisão. Ei, na vida, isso é relacionado à nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, avalie se é tempo, se você tem condições realmente de fazer essa tarefa. Avalie realmente a sua capacidade, o seu momento. Será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para tomar essa decisão? Será que eu estou pronto para agir ou preciso me preparar um pouco mais? Na vida é dessa maneira. Precisamos avaliar o nosso contexto, a nossa vida, se realmente eu estou pronto para isso, para desenvolver isso na minha vida, se eu estou pronto para tomar essa decisão. Neemias estava ciente do que ele precisava fazer. Ele tinha todas as ferramentas na mão, ele tinha a carta do rei, ele tinha a autoridade do rei. Mas mesmo assim, ele não colocou aquilo acima da sua capacidade de analisar as coisas. Analise antes de você tomar uma decisão. Pense 2, 3, 4 vezes antes de você falar. Porque o que acontece hoje no nosso cenário, hoje, as pessoas estão sendo precipitadas. O perigo de nos precipitar antes do propósito de Deus ser realmente na nossa vida, o perigo de agir antes, agir pelo impulso das emoções. Nós fracassamos e muitas vezes queremos colocar a culpa em Deus. Não, foi Deus que falou, foi isso. Não, culpa não é de Deus. Há algum tempo atrás, eu fiz uma mensagem aqui no nosso canal falando sobre Sansão. Deus deu todas as ferramentas para Sansão ter um sucesso, ser sucesso em todas as suas empreitadas. A culpa foi de Deus? A culpa foi dos filisteus? Não. A culpa da derrota de Sansão foi dele mesmo, porque ele tomou decisões que Deus não tinha dado a ele. Ele pegou percursos e caminhos que não eram a vontade de Deus. E o seu fim não foi bom, porque ele vivia pela sua própria visão. Era um instrumento poderoso de Deus para livrar a nação de Israel, mas ele agia pelo seu impulso emocional, pelos seus desejos. E quem age pelos seus desejos não tem um fim bom. Ele toma decisões que não estão pautadas na vontade de Deus. E o caminho fica mais difícil, fica mais complicado para crescer. Neemias entende que, antes de agir, é preciso buscar em Deus. Estou terminando essa mensagem, uma mensagem de reflexão para a nossa vida. Como você tem avaliado o contexto da sua vida? Nós queremos muito vitórias de Deus, mas será que nós estamos avaliando as nossas decisões? Será que nós estamos realmente tomando ciência de tudo aquilo que nós queremos na nossa vida? Neemias, tendo tudo isso nas mãos, tendo a aprovação do grande imperador Artaxerxes, chegou no lugar onde ele precisava restaurar. Mesmo assim, ele não agiu pela emoção, pela precipitação humana, ele esperou a hora certa. Espere a hora certa de Deus na sua vida. Não precipite em nenhuma ação na sua vida antes de pedir a Deus em oração que Ele te oriente. Que Deus vos abençoe grandemente, que Deus fortaleça a nossa vida e que Deus nos capacite a vencer os desafios. Mais uma vez eu lhe peço,
se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, para que também, né, o YouTube possa reconhecer esses vídeos e distribuir melhor nas nossas redes sociais. Que Deus os abençoe e que você possa ser impactado, transformado, e você tenha o poder de transformar o ambiente da sua vida. Mas tome as decisões certas, não age pela emoção, age pela vontade de Deus.